Todo profissional de infraestrutura de rede sabe que o protocolo SMNP, né, o Simple Network Manager Protocol, ele te auxilia no gerenciamento de redes, permitindo que você veja, por exemplo, a carga da rede, problemas na rede de maneira geral, como sobrecarga de CPU, sobrecarga de memória RAM do roteador, do switch. Mas a gente sabe que não é só isso que você precisa ver, você precisa fazer uma análise muitas vezes mais profunda. Por exemplo, você tem que ter uma ideia do comportamento da rede e do tipo de uso da rede. Vai que a pessoa usa muito Netflix na sua rede, vai que a pessoa tem aí uma sequência de ataques de negação de serviço e outros assuntos. É aí que entra o protocolo NetFlow, onde ele vai complementar o SMNP. Ele vai servir para quê? Vai servir para que ele identifique fluxos de dados com a mesma característica. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora nesse vídeo, que está sendo também patrocinado pela Telco Manager. Telco Manager, pessoal, que eu já falei para vocês em outros vídeos, eles têm soluções aí que monitoram e ajudam a gerenciar redes IPs em ambientes de TI e operadoras de telecomunicações. E eles têm uma ferramenta que eu acho muito legal, que é o Trafip, além das outras, como por exemplo o módulo SLA View. O Trafip, pessoal, vai permitir uma análise global da rede. Uma coisa legal também da Telco Manager é que ela oferece cursos gratuitos sobre as próprias ferramentas e, de quebra, você também aprende sobre a tecnologia. Então, é uma ótima oportunidade para você fazer um curso online e ao vivo com profissionais altamente qualificados. Então, eu recomendo fortemente. Maravilha? Então, vamos começar agora com mais detalhes sobre o protocolo NetFlow. Maravilha, pessoal. O que é o protocolo NetFlow? Então, o protocolo NetFlow, pessoal, ele serve para te auxiliar no gerenciamento de rede, coletando e processando esse tráfego, né? Ou seja, ele vai organizar o fluxo de informações de forma, né, que nós, os administradores de rede, os analistas de rede, os analistas de infraestrutura, consigam gerenciar, consigam analisar. Então, você vai ter um gráfico mais preciso, baseado aí não somente num throughput, mas também em outras características que vão identificar unicamente aquele fluxo, né? Ou seja, o protocolo em si, pessoal, ele não vai analisar o tráfego, né? Quem vai analisar o tráfego somos nós, né? Profissionais da área de infraestrutura. Mas se você configurar eles nas portas dos dispositivos, né? Do roteador, de um switch, você vai conseguir, por exemplo, identificar fluxos com o mesmo endereço IP de destino, ou então usando o mesmo protocolo. Então, é muito usado, por exemplo, quando você tem uma grande corporação e você quer analisar o tráfego em detalhes. O que está passando ali? Poxa, na minha corporação, 80% do fluxo de dados numa porta específica é vídeo. Né? Passa ali MPEG-4, por exemplo, ou então passa ali um protocolo RTP, né? Real Time Protocol, né? Que identifica, por exemplo, chamadas voz sobre IP, ou então videoconferências. Aí você consegue ter uma noção, né, por que aquela porta, por exemplo, está sobrecarregada e tomar as contramedidas. Ou então identificar outras coisas, né, protocolo TCP, né, por exemplo, SYN ACKs, né, mensagens ACKs também você pode identificar. E com isso você pode, por exemplo, mitigar um ataque de negação de serviço ou identificar um ataque de negação de serviço numa porta. Claro, nós estamos falando de um firewall aqui, pessoal, não é isso. Apenas serve para que você faça essa análise. Maravilha? Deixa eu te explicar agora em detalhes o NetFlow. O NetFlow, pessoal, ele tem basicamente 4 componentes principais: o NetFlow Monitor, o NetFlow Exporter, o NetFlow Collector e o NetFlow Sampler. Vamos explicar agora cada um deles. O NetFlow Monitor, pessoal, é um componente que você aplica ele na interface do equipamento. Ele vai coletar informações sobre os respectivos fluxos, né? Então, esses fluxos, né, eles ficam aí num cache, e no nosso exemplo aqui, a gente está aplicando aí nas interfaces serial 0/0, fast 0/0 e fast 0/1. Temos também o NetFlow Exporter, como eu mencionei para vocês, e vai servir para quê? Para você agregar, né, esses pacotes dentro dos fluxos, ou seja, o NetFlow Monitor, ele captura essas informações, né, cria um cache disso, e no Exporter, né, ele vai agregar isso em flows, né, em fluxos, baseado em quê? Nas informações do endereçamento IP, né, e vai exportar isso aí para o quê? Para um NetFlow Collector, né, que nada mais é do que um servidor
onde vai armazenar essas informações, né, e, como consequência, você vai tratar essas informações dentro de um servidor e vai analisar esse fluxo e gerar gráficos, né, sobre isso. Aí, né, que entra, por exemplo, o Trafip, né? O Trafip ele vai ser aí um coletor e vai também aí reportar, né, através da sua interface gráfica. Maravilha, pessoal? E o Sampler, pessoal, que é o NetFlow Sampler, ele é usado para quê? Para reduzir o número de pacotes que são selecionados para análise. Então, ele faz uma amostra, por isso que vem de sample. Maravilha? E com isso você reduz um pouco a carga aí de processamento. Então, o que acontece na prática? Então, você tem aqui um tráfego chegando aqui nas interfaces. Maravilha? Cada cor dessa aí representa um tipo de fluxo diferente, um flow diferente. Chegou aqui na interface, é feita uma análise e o NetFlow Exporter ele vai inspecionar e classificar esses pacotes. Tem várias coisas que você pode usar em consideração, seja o IP de origem, o IP de destino, porta de origem, né, Class of Service ou outros aspectos também que podem ser usados. Depois que você inspeciona, você coloca eles no fluxo, né? No NetFlow Cache, onde você vai separar aqui os fluxos de acordo com as suas características. Seja aí, por exemplo, endereço IP de destino igual para todos, endereço IP de origem igual para todos. Porta de origem, né? Eu quero todo o fluxo HTTP, né? Porta 80, e assim sucessivamente. Mas afinal, pessoal, o NetFlow e o SMNP eles fazem a mesma coisa? A gente viu que não, né? Eles acabam complementando um com o outro, né? O SMNP, pessoal, é legal para fazer o monitoramento ali em tempo real, né? Ou seja, essa imagem que eu vou te mostrar aqui agora, a gente consegue fazer uma boa comparação entre os dois, né? Então, você consegue aí monitorar CPU, memória RAM, tudo em tempo real, né? O SMNP é muito confiável para esse tipo de fluxo em tempo real. Às vezes ele não te dá a precisão, talvez, que o NetFlow vai te dar em relação aí a detalhes dos dados, né, sobre os fluxos, né, que o NetFlow ele trabalha. Veja aqui nessa imagem, né? Eu tenho aqui o tráfego SMNP, vejam, né? Eu tenho um fluxo aqui no intervalo de tempo, horário, né, onde apenas diz, né, quanto é o fluxo que está entrando e está saindo, né, sem grandes detalhes. Já no NetFlow não, né? Ele diz não, ele tem um foco diferente. Ele vê aqui o fluxo aqui em megabytes, né, e verifica aqui por tipo de serviço. SSL, até mesmo FTP, BitTorrent, né? Nem é tão usado mais hoje em dia, né? Mas você consegue ter um refinamento maior. Tudo isso aqui, boa parte pelo menos, você consegue usar, por exemplo, aí, uso de portas TCP, portas UDP, identificar o fluxo de dados. Vejam, RTCP, né, o Web Browser, né, protocolo, né, na porta 80, protocolo de transporte Quick e assim sucessivamente. Então, pessoal, ratificando, né, o NetFlow, você consegue analisar a natureza do tráfego, né? Então, as informações vão ser mais detalhadas. Maravilha? Então, para sumarizar isso aqui, né, o SMNP, pessoal, pensando aí, você profissional de rede, futuro profissional de rede, você vai usar o SMNP ali em tempo real para verificar uma falha, para verificar um problema, por exemplo, aí, de CPU e RAM e tentar fazer um diagnóstico na rede mais rápido. Já o NetFlow, você vai usar ele para fazer uma análise de mais detalhes, né? Até mesmo pensando aí no planejamento da sua rede no futuro. Né? Eu estou usando mais vídeo, eu estou usando mais voz, eu preciso de uma rede com uma latência menor, como consequência, né? E assim sucessivamente. Então, você entender, claro, né, de rede, né, entender os detalhes sobre os protocolos é importante, porque ele vai te ajudar também a fazer uma análise mais precisa do NetFlow. Pode ser a melhor ferramenta do mundo, pode ser o Trafip, por exemplo, mas se você não tiver a base sólida em rede, nada vai adiantar. Maravilha, pessoal? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e eu te vejo no meu próximo vídeo.